Bom dia, crianças! Que saudades! Eu estou aqui hoje para contar uma nova história para vocês. Daqui a breve tempo nós estaremos juntos novamente na nossa igreja. A história que eu vou contar hoje para vocês, ela se encontra na nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 14, os versículos de 22 a 33. Antes nós vamos orar. Deus, muito obrigado pelo cuidado, pelo amor do Senhor na nossa vida. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, por todos aqueles que cuidam de nós. Fala no nosso coração nessa manhã. Alcança as pessoas que estão longe de nós também, que elas também possam ouvir a tua palavra. Fica conosco, Deus. Nós pedimos que o Senhor fala no nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças. A nossa história, como eu disse para vocês, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 14, ela também se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Então nós vamos só fazer um lembrete aqui do o que aconteceu antes desta história que eu vou contar para vocês. Jesus, ele falava com grandes multidões. E aconteceu um dia que muitas pessoas correram para onde Jesus estava. E elas passaram muito tempo com Jesus. E aquelas pessoas estavam com fome e Jesus fez a multiplicação dos pães ali naquele dia. Ele viu que os discípulos dele estavam muito cansados. Ele também estava muito cansado. Mas sabe de uma coisa, crianças? Jesus gostava muito de despedir das pessoas. Ele tinha um cuidado muito grande com as pessoas. Eu imagino crianças correndo, pais, mães, amigos, todo mundo correndo para poder abraçar Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ele atendeu todas aquelas pessoas naquele dia. E ele já estava bem cansado e ele falou com os discípulos: amigos, vão para o outro lado. Vocês vão lá para o mar. Pode pegar o seu barquinho e ir para o mar. Daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. E os discípulos então entraram. Crianças, os discípulos eram muito obedientes. Nós também precisamos de ser muito obedientes. E sabe de uma coisa? Jesus sabia que os discípulos precisavam de um bom descanso. Então, por isso, ele falou com os discípulos: vão descansar, vão para o barco. Daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. E sabe de uma coisa? Jesus tem muito cuidado com a gente também. Até hoje, Jesus cuida de nós e ele tem muito cuidado com a gente. Jesus quer que a gente sempre esteja precisando do cuidado dele, precisamos de estar na dependência desse cuidado dele. E sabe o que Jesus fez? Jesus foi orar. Quantas vezes a gente tem problemas, dificuldades, a gente vai também e vai orar. A palavra de Deus fala que a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar, falar com Deus, que Deus vai estar nos ouvindo. Sabe por quê? Nós precisamos de estar a sós com Deus. Naquele dia também Jesus queria estar a sós com Deus. Ele estava cansado, ele precisava de estar junto do Pai. E ele começou a orar. E ele ficou ali por um bom tempo orando. De repente, criança, sabe o que aconteceu? O barco balançava tanto, tanto. E Jesus então, ele veio andando por sobre as águas. Jesus veio ao nosso encontro. E Jesus veio andando por sobre as águas. E Jesus chegou bem perto do barco, andando. Quando Jesus chegou andando perto do barco, os discípulos já estavam apavorados, porque estava muito tarde, já estava de noite. E eles ficaram com tanto medo, e Jesus falou assim: sou eu, por que vocês estão assim? Aí Pedro era um discípulo muito afoito de Jesus. Ele queria estar muito perto de Jesus. E Pedro desceu, ele falou assim: Pedro, desce aqui, vem estar comigo. E Pedro também começou a andar sobre as águas. Pedro também caminhava sobre as águas, igual Jesus. Mas Pedro, de repente, ele viu que ele estava andando, ele olhou para as águas. Quando ele olhou para as águas, ele começou a afundar. Pedro foi afundando, afundando. E Jesus então chegou para Pedro,
pegou a sua mão e ambos entraram dentro do barco. Os discípulos ficaram impressionados. Quem é este que até o mar lhe obedecem? Diziam eles. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus toma a dianteira da nossa vida, que Ele está à frente da nossa vida, até o mar vai obedecer. Todas as coisas vão obedecer. E Jesus hoje, Ele está falando com a gente. Ele quer que você ouça o que Ele tem para te falar. Como você pode ouvir? Você pode ouvir lendo a palavra de Deus, conversando com Deus, estando a sós com Deus. Sabe de uma coisa, crianças? Quando Jesus entra na nossa vida, no barco da nossa vida, entra no nosso coração, todas as coisas podem mudar. Quando Jesus chega bem pertinho de mim, mesmo que tenha uma dificuldade tão grande, eu sei em quem posso confiar, porque nós podemos confiar em Jesus que até sobre as águas andou. Que grandes milagres! Sabe de uma coisa? Jesus quer hoje que você comece a falar com Ele, comece a estar a sós com Ele. Jesus quer que você dependa dEle, e quando você estiver com qualquer dificuldade, pode ser na escola, pode ser com o papai e a mamãe, ou a vovó que você mora, ou a titia, ou qualquer outra pessoa, o titio, sabe de uma coisa? Ele quer que você fale com Ele. Quando você fala com Ele, Ele vê, Ele ouve e Ele atende todos os seus pedidos. Então você nunca vem esquecer que Jesus é aquele que pode fazer grandes coisas. Assim como Ele multiplicou o pão naquela tarde, assim como Ele esteve com os discípulos naquele barco, acalmando aquele vento tão forte, caminhando, andando sobre as águas, Jesus também pode fazer diferença na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigada porque o Senhor é aquele que entra no nosso coração, na nossa vida e acalma todo o vento contrário. O Senhor é aquele que nos traz paz no nosso coração. O Senhor é aquele que cuida de nós. E eu quero que o Senhor continue cuidando de cada uma dessas crianças que estão ouvindo hoje essa palavra. De cada papai, mamãe, vovô, titio, amigo, cada pessoa que cuida, Senhor Jesus, das crianças, para que o Senhor tome a direção, tome a dianteira das nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigada, porque o Senhor é aquele que acalma a tempestade e que o Senhor possa vir hoje acalmar a tempestade que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra nesse dia, acalme essa tempestade, Pai. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é o vento forte que esta criança ou este adulto está precisando, mas que o Senhor possa vir acalmar esse coração, passar essa tempestade e entrar na nossa vida e fazer diferença. Muda, Senhor Jesus, muda a nossa vida, perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados, nos faça obedientes, assim como os discípulos obedeceram naquela noite. Eles foram ali para aquele barco, que a gente também possa obedecer ao Senhor. E que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua palavra, a ler a Tua palavra, a guardar no nosso coração as coisas boas que precisamos guardar. Muito obrigada, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos direciona. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Crianças, até a próxima. Um beijo da tia Cida. Fiquem com Deus. Eu sou da Igreja Metodista aqui em Barreiro de Cima, Belo Horizonte. Deus te abençoe e te guarde. Um beijo. Tchau. Amo vocês. Muitas saudades.